Bom dia, irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bom estarmos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um domingo na casa do nosso Deus, para servirmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Nós estamos mantendo na pandemia aquele hábito gostoso de não nos encostarmos. Não é gostoso isso, né? Manter distância, né? A gente está naquele manter a distância, né? Estamos com pandemia, parece que a gente mudou o nosso hábito, mas não significa que a gente não pode cumprimentar o nosso irmão. Como é que a gente faz? Dê uma viradinha de 180 graus assim, ó, passeando assim, né? Aí faz bom dia, só com a mão, para você saber quem está conosco, para você saber que temos visitantes, para você saber que estamos com culto na casa do Senhor. Sentimos falta dos irmãos, não é? Sentimos falta da igreja cheia. Nossa igreja em cultos matinais como esse não tem nem lugar, não é? Normalmente nunca tem lugar, e estamos com lugares sobrando desde março, não é? Que a gente vai se alternando nas frequências e nos cultos, mas estamos muito felizes, mesmo assim, respeitando o distanciamento social, cumprindo as leis disciplinares do nosso país, da vigilância sanitária. Nós temos tido cultos muito abençoados, com os irmãos que estão no culto, no templo, e com os irmãos que estão em casa. Eu quero orar pedindo a bênção do Senhor para tudo que vamos fazer aqui. Depois da oração, me deem 1 minuto e meio para fazer 2 avisos a respeito do domingo que estamos reunidos como igreja para uma Assembleia Geral Extraordinária. Eu vou explicar como ela vai funcionar e também apresentar convidados que estão conosco e qual será a sequência desse procedimento até o fim do ano. Feche seus olhos agora, baixe sua cabeça, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para o culto que nesta manhã erguemos ao nome que é dele. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nós engrandecemos o seu santo nome, Deus, nesse lugar. Aqui o nome do Senhor será adorado, aqui o nome do Senhor será reverenciado. Bendito é, ó Deus, o nome do Senhor nesta casa. Quero pedir agora, Pai bondoso, que a nossa equipe de louvor e adoração seja dirigida, guardada e protegida pelo seu Santo Espírito. Que tudo que essa equipe apresentar seja o nosso melhor, o nosso sacrifício vivo. As nossas vidas vão queimar em culto ao Senhor, para que nós possamos como igreja, hoje, nesta manhã, exalar o bom perfume de Cristo. Assim nós cremos, esse é nosso desejo e sabemos que o Senhor é poderoso para realizar esta obra nessa manhã. Aqueles que são cativos de entendimento, aqueles que estão vivendo em impiedade, dissolução e pecado, ó Deus, pregaremos a liberdade em Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois onde está o Espírito do Senhor, ó Deus, o véu é retirado, o entendimento é restaurado e a glória do Senhor é manifesta. Vem, Senhor, visitar a sua igreja, vem abençoar o seu rebanho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Irmãos, antes de Fernando e a equipe iniciar a liturgia, que vamos até a hora do sermão, eu vou explicar como vai funcionar o culto desta manhã. Irmão João Marcos está aqui à minha esquerda, precisa de 4 voluntários para nos ajudar durante o culto, da seguinte forma: procure o irmão João Marcos aqui, 4 voluntários. Ele vai lhe dar uma prancheta, o irmão vai pegar uma prancheta e uma caneta, 4 voluntários, e vai pelos bancos. Não é para os irmãos pegarem a caneta, por favor, não é para o irmão assinar, por favor, não precisa. O pastor fez toda a orientação jurídica, tudo que nós podíamos fazer, procurando as autoridades, os cartórios, para que o nosso pleito seja correto e aquilo que é juridicamente realizável aqui. Então o que precisa? Só dizer que o irmão está presente, não é? Então o que o nosso irmão vai fazer? Pegar o seu nome. O irmão é membro da igreja e está presente, o irmão vai dizer o seu nome. Por exemplo, Felipe Tavares, é suficiente. O irmão pode dizer Felipe Tavares da Silva, pode. Mas se o irmão disser nome e sobrenome, nós já temos no sistema, e nós vamos saber que o irmão estava presente, e que o irmão disse que, estando presente, participou da assembleia de votação para a diretoria da igreja. O que isso significa? Nós não precisamos de quórum qualificado hoje. Por quê? O nosso estatuto só qualifica o quórum, só precisa qualificar o quórum se o presidente coloca o nome dele em votação e imóveis, não é, bens, benfeitorias e coisas que o nosso estatuto prevê lá no seu artigo principal. Eu tenho feito assembleias de diretoria com quórum qualificado, porque tivemos tumultos aí que aconteceram, e eu disse, não, coloque o nome do presidente, para que a igreja possa também analisar, se ela tem reavaliação para fazer o que precisa. Mas este ano, com o problema da pandemia, entendemos que não devemos mexer neste momento com isso, né? Queremos fazer um processo bem tranquilo, com a presença da igreja, e manter a igreja funcionando até que essa crise toda passe. O que vamos fazer? Cumprir o estatuto. Vamos eleger nesta manhã apenas primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente,
primeiro e segundo tesoureiro e 3 secretários. Esses irmãos foram indicados numa comissão, fora do pleito aqui, por quê? A lei de diretrizes e direitos de dados pessoais, irmãos, é uma lei hoje muito rigorosa, muito rigorosa. A LGDP é uma lei hoje que, se você solta um dado de uma pessoa em público, essa pessoa pode processar a empresa, a igreja, uma empresa, por milhões. Irmãos, já viram a lei? Nós estamos com o escritório hoje que está assessorando a igreja. Nós tivemos que contratar esse escritório, porque nós não entendemos nada disso. Eles vão trabalhar 6 meses, identificando nossas fichas, nossos processos, porque nós estamos expostos. Quando o irmão entrega lá um documento, a sua identidade, e uma informação que é dada e é passada no lugar indevido, pode gerar na igreja um constrangimento legal que nós fazemos ideia onde isso vai parar. Então, esse ano o conselho entendeu que com essa nova lei, nós mandaríamos o processo para as equipes de trabalho. A comissão foi dividida em várias equipes. A comissão de indicações hoje ela está formada pelo Ministério de Educação, ela está formada pelo Ministério de Famílias, ela está formada pelo Ministério de Juventude. Cada ministério hoje compõe a comissão de indicação. Nós temos mais ou menos 79 membros na comissão de indicação, é a maior comissão em representatividade. E o núcleo duro da diretoria, que é os cargos principais, foi passado para o diaconato, que são 41 pessoas em média que representam a igreja. Por quê? Porque nós temos que fazer checagem nas delegacias, ficha de nada consta, SPC, Serasa, e esse tipo de informação não pode circular numa comunidade segundo a nova lei. Então pedimos o apoio dos irmãos e a compreensão dos irmãos no sentido de entender que tudo que pudemos fazer e precisamos fazer para proteger os irmãos e a instituição, nós o fizemos. Agora é com os irmãos abraçarem o procedimento e darem seguimento àquilo que a igreja hoje tem entendido, gera estabilidade, segurança, princípios cristãos, éticos, respeito às nossas normas, estatutos, que os irmãos que estão aí indicados são dizimistas fiéis, foram checadas as suas contas de contribuição e tudo que o irmão imagina precisa para ser o candidato numa igreja como a nossa. Os irmãos abraçarão esse momento logo após o sermão e poderão votar no parecer ou contra o parecer e determinar qual é o caminho da igreja. A igreja manterá o processo extremamente democrático e o fará com toda a liberdade logo após o sermão desta manhã. Eu vou dar tempo indo até o sermão, por quê? Porque a equipe que vai sair agora pelos bancos precisa pegar o nome. E o estatuto determina, preste atenção, qualquer número de membros. Por quê? Porque nós não estamos com cargos eletivos de perpetuidade, por exemplo, presidente da igreja, que é por tempo em que bem servir, ou patrimônio. Nenhuma dessas cláusulas impõe quórum. Por isso o quórum é qualquer número de membros. Agora, se o irmão pergunta, eu estou em casa e quero emprestar o meu nome para que a igreja registre essa decisão, qualquer que seja. Não estou dizendo que quando o irmão dá o nome na relação, o irmão está votando sim, por exemplo. Não, o irmão pode votar contra. Mas se o irmão quer registrar a decisão que a igreja tomou e participar, dizendo eu registro esta decisão, a qualquer tempo, ainda esta semana, o irmão passa na secretaria e dá um nome e diz, eu quero participar do registro de nossa decisão. Eu quero apresentar o meu nome como membro da igreja para que isso fique lavrado. Fique à vontade, poderemos fazê-lo, as leis permitem que o processo perdure até quando nós declaremos o processo encerrado. Tá bom assim? Que Deus abençoe a igreja nesta manhã, esteja orando. O processo é simples, não é? Parece complexo, mas não é. E os cuidados que tivemos apenas se dão pelos fatores novos. Surgiu uma nova lei, essa lei é muito rigorosa, não é? Eu mesmo ainda estou me adaptando, eu tive já 4 reuniões com a nova empresa que deve nos assessorar. Nós devemos ter que reformar estatuto, vamos ter que reformar ficha de membro, nós vamos ter que devolver toda essa documentação dos membros que está conosco, não podemos mais ficar com isso. Então tem uma série de procedimentos que nós vamos ter que tomar para cumprir essa nova lei de direitos pessoais. Que Deus abençoe a igreja nesse novo tempo. Vivemos num país onde as leis estão evoluindo, isso dizem os legisladores que é para o bem da nossa nação, e nós vamos procurar, enquanto a igreja sobrevive, pode cumprir e se relacionar muito bem com essas normas, nós o faremos. João Marcos, pode descer, consiga 4 voluntários, por favor, não chegue perto do voluntário, fique longe e apenas dê o seu nome. Sou fulano, membro da igreja. Ele escreve, a pessoa escreve. O irmão não pega em caneta, não pegue na prancheta, não ponha a sua mão, não precisa, apenas diga que o irmão estava presente. Se ele já souber o seu nome, ele vai perguntar se você autoriza a colocar o seu nome, e ele coloca o seu nome, e depois isso vai ser digitado e colocado para o cartório para saber que os irmãos estavam aqui. Com a permissão dos irmãos, esse auditório será fotografado, para nós, amanhã, termos certeza também de que nós tínhamos a presença dos irmãos aqui no dia e na hora de nossa sessão. Eu pedi o Gilmar
faça fotos bem específicas, Gilmar, de ângulos, numerando para nós guardarmos esse documento, pois ele ajudará a saber que nós estamos com os membros presentes no templo, participando de uma votação sem quórum qualificado. Último aviso, queria apresentar o pastor Cris. Pastor Cris, fica de pé. Nós temos o companheiro dele também, fica de pé, o seu assessor aí, não é? Pastor Cris é diretor da Recreio School College, uma escola de princípios cristãos que está sendo aberta no nosso bairro. E nós temos sido procurados, não é, por irmãos da igreja, a respeito de escolas que possam ajudar os nossos filhos nos princípios cristãos. Nós temos enfrentado hoje, não é, muitos problemas hoje, como a homossexualidade, leis aí que trabalham a questão da homofobia, e estão havendo muitas distorções. As escolas já estão criando banheiros coletivos, e uma série de fatores, e pais têm me procurado, muitos pais têm me procurado. Então, o que nós decidimos fazer? Nós vamos abrir de hoje a dezembro, aqui na igreja, um domingo, né, individual para as escolas, um domingo individual para cada escola, escolas cristãs. Nós temos na nossa igreja, por exemplo, a Sociedade de Ensino Fernando Pedro, Cefep, uma escola excelente, com princípios cristãos, trabalhado aqui pela irmã Maísa, Fernanda, né? A equipe da Adriana. Temos um grupo muito bom ali, e nós recomendamos há anos essa escola. Agora, muitos irmãos novos chegaram, só na Assembleia agora chegou um monte de gente, e as pessoas que me procuraram nem sabiam da existência dessa escola. Eu disse, vamos fazer um trabalho assim. Então, o pastor Cris está aqui com o seu assessor hoje, para apresentar a Recreio School, uma escola bilíngue, né? Bilíngue, vai trabalhar inglês, português. Camarada, depois que forma, já sai com o direito de estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque eles têm convênio. Projeto riquíssimo. O patrimônio que estão reformando era da antiga escola Belisário, não é isso? O Belisário fechou e eles pegaram o patrimônio, compraram e vão reabrir essa escola. Então, nesse domingo temos o Recreio School, ele estará aqui de manhã e de noite. Quem procurar, pegar o folder, se interessar e quiser discutir uma educação bilíngue para seu filho com princípios cristãos, procure. Eu estou vendo quem virá domingo que vem, né? Nós temos a Cefep, eu quero trazer a Esplanada e o Colégio Batista, da irmã, como é que chama ele? Colégio Batista, irmão do evangelismo, Eugênia, irmã Eugênia. São as que eu confio e vou indicar. Eles estarão presentes aqui, 4 escolas, o Colégio Batista, da irmã Eugênia e seu esposo, a Esplanada, o Recreio School e o Cefep. Cada um deles passará um domingo, de manhã e de noite, e você pega o folder e se interessa. Qual é o compromisso da igreja? Nós não temos compromisso nenhum, eles não têm compromisso de dar desconto, poderão fazê-lo, mas não houve um acordo, não há um conchavo de vender, é preocupação única e exclusiva, tenha cuidado. Os irmãos estão colocando seus filhos na mão de pessoas que estão com 24 horas, levando seus filhos por caminhos terríveis, é o que eu tenho visto. Estão ensinando coisas que não são mais o Evangelho de Deus, as verdades que nós pregamos. E obviamente com 17, 18, 20 anos, perceba, eles estão abandonando a igreja porque a mente está completamente corrompida. Nós queremos formar meninos como Daniel, que mesmo numa escola às vezes difícil, tem um princípios, e nós vamos trabalhar com gente que trabalha com princípios. Eu confio muito no trabalho dessas equipes, por isso vamos durante esses 4 domingos, na data que as escolas puderem. Hoje essa escola pôde, domingo que vem vamos ver quem pode, no outro vamos ver quem pode. Pelo menos 4 boas escolas, e outras que procurarem a diretoria, que nós tivemos o crivo, também colocaremos para os irmãos, para que os irmãos possam dizer, temos opção e temos o que fazer. Os que concordam, digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Cris, bem-vindo, passe o domingo conosco, pela manhã à noite, e eu tenho certeza que muitos irmãos vão procurar os irmãos aí, domingo que vem as outras equipes, e nós teremos com certeza um grupo de boas escolas, trabalhando bons alunos para o futuro do nosso país. Que Deus abençoe, muito obrigado, pode sentar-se. Vamos ficar de pé, Carlos Fernando vai conduzir os irmãos no louvor e na adoração. Leiam com o irmão Carlos Fernando os Salmos de Deus e cantemos com alegria a palavra do Senhor. Nossas boas-vindas aos irmãos que estão em casa, muitos internautas entrando agora em nosso culto. Peço perdão, internauta, que viu aí no culto começar com aviso, mas durante o culto seria impossível prestar essas informações aos irmãos. Logo após o sermão, votaremos o parecer para a diretoria 2021-2022. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus por essa manhã que a gente se encontra para adorar, para celebrar o Senhor. Amém. A adoração é o nosso estilo de vida. Aleluia. E parece uma forma bonita de dizer adoração, estilo de vida, mas é muito mais do que isso. A gente diz que adoração é um estilo de vida porque tudo que a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta é em prol de agradar
e exaltar o Senhor. É por isso que a gente diz que a adoração é um estilo de vida. Então quando você chega aqui ao domingo, quando nós chegamos ao domingo aqui, a gente não chega apenas com o domingo, a gente chega com toda a nossa semana. E é aí que a gente faz a pergunta para nós mesmos: o que eu fiz com as lutas que eu tive durante a semana? Eu murmurei, eu reclamei ou eu glorifiquei? Eu fui ali para a cozinha, seja lá uma atividade, a louça, no trabalho, e eu usei aquela oportunidade para glorificar o Senhor. É por isso que a gente diz que a adoração é um estilo de vida. E nesse domingo eu queria te convidar a você trazer ao Senhor os seus momentos de luta, aquilo que você viveu, mas que o Senhor te livrou. Naquele local que você passou de dificuldade, de criminalidade, e você viu o livramento do Senhor. Nessa manhã você pode adorar o Senhor como Deus do livramento. Você precisou de algo e o Senhor, Ele te deu. Você pode adorar o Senhor como Deus provedor. Nessa manhã eu te convido a abrir o seu coração em louvor e adoração ao Senhor. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Não é apenas uma leitura. Nós vamos declarar a palavra do Senhor. Essa palavra que é poderosa para nos libertar e para transformar o nosso coração, a nossa história. Todos juntos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, meu Deus. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Declare em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Erga suas mãos e diga ao Senhor: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, seja a ti, Senhor, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Alfa, Ômega,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem se lembra do que diz o salmista no Salmo 126? Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, o fato de estarmos aqui já é motivo de muita alegria. E nós temos muito que agradecer. Vamos recitar o Salmo 116, todos lá na tela, junto com o pastor. Vamos juntos? Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. A igreja pode sentar-se. Irmãos, momento de gratidão, enquanto a igreja está se assentando, eu quero registrar que hoje, Anselmo Gonçalves, irmã Esther Lucrécia, irmão Luiz Carlos Júnior, né? Irmã Pâmela Caroline, que pediu carta de transferência na última quarta-feira para a região dos Lagos, por isso ainda está aqui no boletim. O irmão Rogério Santos, o irmão Wellington Mateus, estão completando mais um ano de vida, e junto com esses irmãos, um grupo expressivo de irmãos, até o dia 28/11, quando aqui retornaremos em culto ao Senhor. Quero parabenizar os irmãos que ao longo da semana estão completando mais um ano de vida. Irmãos, registrar com alegria também o aniversário de casamento. Irmão Eurodice Mota, irmã Gesi, 65 anos. Eu não tenho isso de idade. Eles têm de casamento. Que alegria, meu coração se emociona. Quem não sabe, irmão Eurodice Mota é parente, não é, do pastor, parente aí por parte da família dos meus bisavós, não é? E é uma alegria saber que essa gente toda está celebrando no dia de hoje, né, Débora? Débora, filha, está aqui, e nos alegramos pelos 65 anos de vida matrimonial. Bodas de Safira. Que Deus abençoe o casal. Vanderlei Neves e Wanda, diácono da igreja, diaconisa da igreja, o Vanderlei diácono, estão completando 37 anos, bodas de Aventurina. Parabéns ao diácono Vanderlei Neves, à irmã Wanda Pires, por essa data especial também, quando completam 37 anos. E agora quero registrar com alegria, em gratidão a Deus, cantando o hino Graças Dou por Minha Vida, que hoje é dia do ministro de música. À noite nós vamos celebrar o dia do músico batista, não é? Que é o dia do músico, da música sacra e tudo, para poder dar uma diversificada e não alongar muito a cerimônia. Mas de manhã nós vamos honrar pelo menos 4 ministros de música que são membros dessa igreja. Se não estão presentes, ainda assim serão lembrados. Nós vamos orar por ele, e à noite vamos passar um momento honrando a todos os músicos da igreja que ministram no Ministério da Música, pois hoje é o dia do músico batista e hoje também é o dia do ministro de música do Brasil. Vamos cantar Graças Dou por Minha Vida. Cantaremos a primeira estrofe. Vou pedir ao maestro que interrompa após a primeira estrofe e dê a palavra ao irmão Saulo, do diaconato, que tem uma homenagem aos ministros de música que são membros da nossa igreja. Só a primeira estrofe, com uma pausa, e logo depois voltamos com a próxima estrofe. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro, e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas
Bom dia, meus irmãos. Estou retornando aqui ao templo pela primeira vez desde março. A emoção realmente é grande, não é fácil. Angélica, por favor, venha aqui à frente e esteja aqui com a gente. Também as ministras de música que estiverem presentes, por favor. Só Viviane. A Angélica vai ficar junto com o seu esposo, o pastor Carlos Elias. Amém. Fica junto do pastor, por favor. Angélica, meus irmãos, nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida da nossa ministra de música, pelo seu ministério, Angélica. Eu gostaria de fazer a leitura de 3 versículos do Salmo 115. Diz assim, o primeiro versículo: somente a Ti, ó Senhor Deus, a Ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Versículo 9: ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Versículo 10: sacerdotes de Deus, confiem no Senhor, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Versículo 11: confiem no Senhor todos os que o temem, Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Amém. Angélica, nós agradecemos a Deus porque essa tem sido a mensagem que você tem passado para a nossa igreja. E, portanto, receba esse presente que nós trouxemos, está aqui com o pastor, que representa, Angélica, uma lembrança do carinho e do amor da sua igreja por você, mas principalmente da nossa gratidão a Deus por sua vida. Amém. Deus abençoe. À noite, irmãos, nós teremos um momento mais específico, em que nós vamos também trabalhar todos os nossos músicos e membros da igreja. Nessa manhã nós vamos contribuir. Nós temos motivos muito grandes assim para contribuir e manter o sustento desta casa, que é a casa do Senhor. Projetos estão sendo realizados com grande impacto, na vida da igreja. Nós estamos trabalhando não só com igrejas filhas, com igrejas que são missões, mas com também necessidades e campos espirituais, viagem para o Acre, viagem para a Amazônia, e tantos projetos quantos estão acontecendo. Era 15 dias atrás, o irmão Davi, a tesouraria, junto com o departamento de missões, decidiu lá ir para Barbacena, fizemos o telhado lá, não fizemos no sentido de apoio financeiro, as obras ainda estão acontecendo, e tudo isso demonstra, irmãos, que podemos fazer isso com a fidelidade dos irmãos. Quem vai explicar hoje o motivo pelo qual você deve contribuir é o diretor de missões, irmão Davi Sobrinho, que vai gastar um tempo precioso que ele precisar aqui para dizer para os irmãos por que nós contribuímos, motivos pelos quais podemos contribuir e o que podemos fazer mais para a obra missionária continuar avançando. Bom dia, irmãos. Meus irmãos, uma das missões da nossa igreja é de pregar o Evangelho. Nós temos o departamento de evangelismo e missões. Há muitas almas perdidas. Às vezes nós encontramos dificuldades das mais variadas, mas toda vez que a coisa fica difícil, Deus abre uma porta. Ele dá um meio, Ele dá um jeito. E diante disso tudo que nós passamos, nós temos o departamento de evangelismo e missões, ele tem feito o seu trabalho. Nós passamos através da live. Eu quero primeiro aqui agradecer a todos os membros do DEVAN, porque o departamento sozinho, com seu líder e seu presidente, ele não resolve.
E nós temos um departamento muito unido e capacitado. E Deus tem usado a cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu só tenho que agradecer. Agradecer o departamento, mas também agradecer a vida da nossa igreja. Porque sem as orações e sem a contribuição de cada irmão, seria impossível o trabalho que está sendo realizado. Nós temos contato, temos tido a live que nós passamos a ter, coordenado pelo irmão Felipe, irmã Vívia e outros que têm nos ajudado, e que passamos a ter contato com missionário em todo lugar, que nós somos missionários em vários países, no nosso país. Por que nós temos missionário nesses lugares? Eu não posso ir em nenhum desses lugares, mas eu posso orar e eu posso contribuir. Então nós temos 41 missionários sustentados pela nossa igreja, sustentado pela sua oferta, sustentado pelas suas orações. Nós só temos que agradecer a Deus por isso. E através da live nós passamos a conhecer cada missionário, sua família, seus componentes, suas necessidades. Passamos a conhecer como está indo o trabalho missionário naquela localidade, as necessidades deles. E através dessas informações, através das ofertas de missões dos irmãos, do real missionário que cada irmão coloca aí, nós estamos atendendo a necessidade de todos eles. Então nós temos certeza de que o nosso missionário não está sozinho, e ele também tem certeza que a sua retaguarda, nós estamos aqui, nós estamos atentos, acompanhando, estamos prontos para ajudá-los naquilo que for necessário. Nós enviamos para a Barbacena agora, recentemente, R$11.300. A igreja remeteu também, que nós adiantamos para ele 5.000, dá R$16.000. Ele já está colocando o telhado ali no trabalho. Isso é missões. Nós estamos mandando para os missionários nossos, a caravana nossa, lá para o projeto Mor no Acre. Nós já enviamos dinheiro da passagem. Desde setembro a igreja já comprou a passagem. Cada um deles comprava porque nós sustentamos, mas com a oferta do real missionário. Nós temos 41 missionários. Só no PAN nós temos contribuído mensalmente com R$34.000, fora as ofertas que nós mandamos para missões nacionais, missões urbanas, plano cooperativo. Então, meus irmãos, nós não estamos parados. Queremos agradecer aos irmãos. Se não fosse a ajuda, as orações de cada um dos irmãos, esse evangelho não será pregado em todo lugar. Nós não teríamos condições de estar sustentando o missionário. E queremos agradecer a vida do pastor Carlos Elias, que nós, diante das nossas dificuldades, com a oração do nosso pastor, com a orientação do nosso pastor, com a ajuda do nosso pastor, é que nós temos, nos momentos difíceis, recorrido a ele e orientado por ele. E ele tem dado liberdade ao nosso departamento. Meus irmãos, nós não encontramos dificuldade para trabalhar, porque a igreja, através do nosso pastor, temos tido a orientação dele. E nós só temos que agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Eu vou pedir ao irmão Felipe que ora nesse momento, agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja, pelo trabalho missionário e pela vida e o apoio do nosso pastor, porque sem essa direção, sem essa orientação, nós não iríamos caminhar. Deus colocou aqui dentro da igreja, colocou o nosso pastor para a fim de nos orientar e de conduzir esse rebanho. Amém. Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa igreja, uma igreja missionária, ó Deus, há mais de 116 anos, ó Deus, fazendo missões, alcançando o mundo para Cristo. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que contribui com o real missionário, que contribui mensalmente, ó Deus, para que os missionários recebam o seu sustento, por todos aqueles que oram, todos aqueles que vão, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus. Agradecemos, ó Deus,
porque temos uma igreja, ó Pai, que apoia, que ora, que vai, que se movimenta, ó Deus. Como, ó Deus, a tua igreja tem crescido nesse momento de pandemia, crescido, ó Deus, em número, crescido, ó Deus, o recurso, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Carlos Elias, ó Deus, esse homem de Deus que vem nos orientando, nos dando, Senhor, o caminho que o Senhor tem estabelecido através da vida dele como líder dessa igreja. O irmão Davi Sobrinho também na coordenação do ministério, cada um do departamento, ó Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Eu queria deixar um desafio para os nossos internautas e para toda a igreja. Eu falei do trabalho, mas, irmão, não deixe de participar do seu real missionário. A campanha de missões nossa termina agora em novembro. Nós temos um objetivo e, se Deus tocou no seu coração, você já contribuiu. Faça, não fique de fora. Muito obrigado a todos. Queria a igreja ficasse de pé, por favor. A igreja se coloque de pé. Vamos recitar 1 Crônicas 29, Hebreus capítulo 13, versículo 6. Vamos dizer assim, bem biblicamente, o que eu estou contribuindo? Irmãos, eu não pago um boleto, eu não estou devolvendo uma promissória que Deus me deu e eu tenho que prestar contas, uma promissória, não. Eu estou celebrando a benevolência, a bondade, a misericórdia, a vida de Deus. Um dizimista sabe o que significa ter de Deus tudo e entregar a Deus tão pouco. Ah, meus irmãos, ninguém mais do que Davi compreendeu o que é devolver a própria vida em gratidão a Deus. Vamos juntos? Toda a igreja. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. E não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos louvar ao Senhor cantando oferta agradável. E se você traz uma oferta que agrada ao Senhor, saia do seu lugar e entregue sua oferta. Eu peço a você apenas uma coisa, para contribuir aqui nesse gasofilácio à frente, venha pelo fundo, use os corredores centrais, somente os centrais, e saia pelos laterais. Não volte pelo corredor central, não permitindo o seu contato com outra pessoa que continua vindo. Isso vai ajudar muito a serenidade deste momento e para que todos os irmãos possam contribuir. Vai contribuir, irmão, está lá nas alas da direita, vá lá no fundo, venha pelo corredor central, saia pelos laterais, nós vamos todos contribuir. Pode demorar à vontade, porque o hino é grande e tem bastante tempo, não precisa pressa não. Vamos louvar enquanto quem está pronto vem contribuir. Vamos cantar ao Senhor, vamos ofertar. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus.
vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Assim seja, Jesus. Aleluia. Que assim possa ser, ó Deus, a nossa oração, Pai. Vamos orar consagrando cada oferta que chega à casa do Senhor e que entra neste altar como dízimo devolvido, como oferta designada, tanto para missões quanto também para qualquer outra área ministerial da igreja. Vamos orar. Senhor, santificado seja a sua igreja em culto, e santificado seja agora o nome do Senhor nesse lugar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a glória do Senhor tem enchido este lugar. Obrigado pela vida dos cristãos fiéis desta igreja, não só os que estão aqui, mas também aqueles que agora em ato de culto em casa usaram seus aplicativos e já durante o culto remeteram suas ofertas para o altar do Senhor. Queremos consagrar todas essas ofertas para que sejam usadas integralmente no sustento da casa e de toda a causa, de toda a obra que é do Senhor. Onde houver uma igreja a ser implantada, ali esteja essa oferta. Onde houver uma necessidade do teu reino, que ali esse recurso chegue. Onde houver alguém necessitado e passando fome, ali esteja a nossa ação social e os nossos ministérios. Dedicamos ao Senhor cada cesta básica que foi distribuída ao longo desse mês. Dedicamos ao Senhor cada jantar, cada refeição servida aqui no templo da igreja, aqueles que estão nas ruas do nosso bairro passando fome. Muito obrigado por uma igreja que tem seu olhar voltado para dentro, voltado para fora, mas acima de tudo, ó Deus, o seu olhar voltado para o alto, para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Enche os nossos corações de júbilo, enche a nossa alma com a alegria que vem do Senhor. É isso que pedimos e assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Pedi para o irmão abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 4, e lembrar que o pastor, mais uma vez, esqueceu aqui que tem uma participação especial, não é? É tanta informação, não é? É tanto papel aqui no púlpito que a gente às vezes esquece. Irmã Rosa, cadê a irmã Rosa? A irmã Rosa é uma das ovelhas mais especiais da igreja, e não há tempo de esquecida, apenas eu esqueci o momento da irmã louvar. A irmã Rosa vai louvar nesse primeiro momento, e logo a seguir esta canção o pastor trará a mensagem. Lembrando aos irmãos que logo após a mensagem teremos o pleito da eleição. É um parecer único, os irmãos podem aceitar, rejeitar ou dar outro encaminhamento, mas faremos com certeza bem ligeiro. E os irmãos não se preocupem com o tempo, pois sairão daqui do templo no horário que sempre estão acostumados. Nós vamos tirar esse pedestal para a irmã Rosa louvar aqui de cima com toda a liberdade que precisa fazer. Pode ser aqui. Bom dia, irmãos. Vamos todos louvar, tá bom?
que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem
sem demora. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Amém, irmão? Descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Em pensar que eu quase perdi essa bênção, né? Imagina o inimigo tentando aí no culto da manhã, uma ciranda espiritual, não é? O inimigo vai soprando lá no ouvido da irmã Rosa: seu pastor esqueceu de você, você não é importante, né? Coisas do tipo que o inimigo faz, que não são verdade, mas ele faz. Irmãos, irmã Rosa, você é uma bênção, e a gente nunca pode abrir mão de ouvir uma canção como essa. Obrigado à igreja, atenta aos irmãos que estão na assessoria do culto, que perceberam e nos trouxeram um louvor tão magnífico como este, cantado nessa manhã. Lute, irmão, lute, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Nós não estamos lutando uma batalha que podemos perder, nós estamos numa guerra que já vencemos. Nós só estamos buscando a coroação e a vitória em Jesus. Amém? Fique de pé. Abra 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4 e vamos iniciar o sermão deste domingo, que será uma exposição deste capítulo, tanto de manhã quanto à noite. De manhã o tema é cegos de entendimento, à noite temos um outro tema, mas a exposição seguirá o mesmo texto e seguirá por este mesmo caminho. Vamos repetir o tema da mensagem desta manhã todos juntos: cegos de entendimento. O texto base, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler a versão Revista e Fiel e depois vou ler a que está na tela com os irmãos. Acompanhe então a sua Bíblia primeiro, comparando a minha Revista e Fiel com a sua versão, e depois nós vamos ler todos juntos a revista, a NVI, que estará na tela. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora vamos juntos a NVI, se puder colocar. Tem a NVI, por favor. 2 Coríntios 4, 4, NVI. Vamos todos juntos? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oremos. Senhor, que a Tua palavra seja bênção na vida da igreja, que todos possam ouvir a Tua palavra, celebrar a voz que vamos erguer aqui, que é a voz do Seu Santo Espírito, e que esta palavra seja para edificação, sim, para a edificação da igreja, que é corpo de Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Cegos de entendimento. O que significa dizer que os descrentes estão cegos de entendimento? Quando penso em cegueira, eu penso na visão, a falta de visão. Quando penso na cegueira, eu penso muito mais em deslocamento, capacidade de deslocar, de dirigir, não é? De andar, de se locomover. Penso muito mais em luz e trevas, não é? Por exemplo, a dificuldade que tenho de ver no escuro, e quanto mais escuro, mais difícil ver. Precisamos de luz, precisamos ter o nosso olhar apontado para a luz, ou para uma forma de luz que nos faça então enxergar o caminho que estamos trilhando. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando não fala de cegueira na visão, mas cegueira na mente, cegueira no entendimento? Vamos voltar um pouquinho e entender o que Paulo está propondo a uma igreja que ele conhece bem. Nós estamos na segunda carta de Corinto, mas o irmão já deve ter lido a primeira, pelo menos eu acredito que já leu algumas vezes todos os 16, não é isso? Todos os 16 capítulos da primeira carta.
Paulo está escrevendo a uma cidade extremamente grande, uma cidade grande, com muitos problemas conjunturais, uma cidade que é cosmopolita, tem muito pouca gente nativa ali, as pessoas estão vindo de fora ocupar aquela cidade, que é um polo comercial, que é um polo religioso, que é um polo, assim, eu diria até turístico, né? Com grande potencial naquele porto de Corinto. Então, você tem um grande potencial de comércio, está entrando muito dinheiro, saindo muito dinheiro, aquela cidade é um expoente. Acredito até que Paulo também tem o desejo, implantou ali uma igreja, levou ali o evangelho, porque sabia do poder que aquela cidade teria de lançar o evangelho e de expandir o evangelho para além das fronteiras. Mas o que está acontecendo? Numa cidade extremamente politizada, com valores políticos, o pessoal do nós contra eles está atuando, né? Há ideologias políticas, há também um sistema religioso pesado funcionando, não é? Imagine você numa cidade que você passa nas ruas principais da cidade, você tem templos pagãos, templos com cultos pagãos, e o sistema de pecado e prostituição leva o bom nome da religião. Imagina, né? Você é convidado por uma prostituta a adorar uma divindade no templo, né? E a sua forma de culto é prostituir-se com ela. É um luxo, né? É um sistema de prostituição luxuosa, onde você, diz o historiador, sobrevive a primeira prostituta, diz o historiador que a milésima não, porque você passa pelo menos 1000 vezes por dia nessa zona de convite, nessa zona de sedução e tentação. Às vezes eu acho que a gente não está muito longe de Corinto não, sabe, irmãos? Eu tenho saído aqui dos nossos cultos à noite, né? Durante a semana e também dos dias de trabalho, às vezes fico aqui até 9h30, 10, 11 horas, às vezes quando sai 11 horas, eu pego o carro e saio andando aqui pelas ruas do bairro, indo para casa, e o nível hoje de prostituição nas ruas é assustador. É assustador. Você tem que orar e perguntar para Deus qual é o seu papel, eu como pastor, e a minha responsabilidade hoje, no bairro e na cidade onde eu sou pastor. Eu estava andando aqui, quando virei ali, no antigo Moacir Bastos, né, as universidades, e quando apontei o carro, irmãos, eu peço desculpa aos irmãos e falo a verdade, para que a igreja saiba, eu tive que apagar o farol. Não dá para conviver com o negócio daquele, não dá para você iluminar o negócio daquele e dizer que é natural, né? Pelo menos umas 3 moças, absolutamente nuas, né? Nas ruas do bairro. Apaguei o farol, passei tranquilo e falei, Deus, tenha misericórdia, não vou descer para estender a mão, que não fica bem, né? Se eu for fotografado numa situação como essa, ninguém vai acreditar que eu parei aqui para tentar colocar roupa nessas moças e tentar ajudá-las. Eu disse que Deus nos ajude a pensar em oração, em jejum, né, pastor Fábio? Em vigília de oração, para que essas pessoas possam ser socorridas. Quando vejo um texto como esse, uma carta de Paulo à igreja de Corinto, que eu estou dizendo, Paulo está lutando contra problemas que são reais, problemas estruturais, problemas conjunturais, e que estão dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, ele diz, tem um filho dormindo com a mulher do seu pai, a madrasta dele. Paulo está trabalhando a questão do pecado e diz, se não se arrepender, entrega para o diabo e deixa que no último dia Deus resolve. Com essa grosseria, com esse tom assim pesado que Paulo trata a questão. Paulo está dizendo para a igreja que há problemas tão profundos quanto, por exemplo, a questão dos dons. Tem gente que tem dom e tem, os dons são maravilhosos e são, as pessoas cantam bonito, oram com poder, há curas, há sinais, há prodígios, há gente falando em línguas, há comunicação com os céus e a glória descendo no culto, mas as pessoas estão usando tudo aquilo para sua altivez, para a sua soberba. E Paulo disse, procurai entre vós o dom mais excelente. O que, irmãos? O amor. E disse Paulo mais, a profecia serve para tudo, e convocou os profetas ao dom de profecia. E com todo esse sistema sendo pregado, ensinado, e com toda essa carta, tanto do amor, quanto dos dons, quanto do combate ao pecado, a forte heresia, Paulo agora lança um problema que está consumindo os irmãos e que pode, porventura, dominar a igreja, se a mente dos ímpios dominar a igreja e os cristãos. E você diz assim, pastor, isso é impossível. Paulo vai dizer, 2 Coríntios, na própria carta, 5,17. Vamos lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se isso é verdade, e fato é verdade, então um crente tem uma nova mente e uma nova maneira de pensar. Mas Paulo está preocupado com alguma coisa. Ele está dizendo que se nós abraçamos uma vida e um caminho religioso, um caminho de fé, um caminho piedoso, um caminho com Deus, Paulo está dizendo que precisamos nos aprofundar neste caminho. Precisamos mergulhar nesta verdade e precisamos entender, veja bem o que Paulo está dizendo aqui, quais são as essências, qual é a base e qual é o fundamento da fé que nós praticamos. Penso, por exemplo, que muitos dos judeus, então agora convertidos ao Evangelho,
Estão ainda, por exemplo, defendendo o pleito, né, de uma salvação pela lei. Estão ainda defendendo, por exemplo, o pleito de que os seus méritos de obediência moral e de que seu esforço moral, o sistema legal, pode conduzir à eternidade. Paulo está dizendo, no capítulo 3 de 2 Coríntios, que esse sistema fundamental da lei e do legalismo moral é incapaz de salvá-los, e começa a dizer que isto foi, no início da história, nos primórdios da fé, um caminho pelo qual Deus revelou sua glória, Deus manifestou sua santidade, mas que esse não é o projeto salvífico do Pai, e que isso não nos pode salvar. Havia um reflexo da glória, é isso que ele está dizendo. Havia um sintoma de céu, né? Um pedaço do céu estava descendo, e quando Moisés cobriu o seu rosto na relação com Deus, quando do episódio das tábuas do alheio, que ele está dizendo é que aquele momento temporal ainda assim é glorioso, mas ele não é a máxima revelação e o caminho salvífico para o homem. Paulo está dizendo então o seguinte: não se deixe cegar por um sistema religioso que precisa caminhar, que precisa se desenvolver, que precisa chegar à revelação maior e primeira revelação da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo salva. Diante desse episódio, então, de apontar a salvação para o Salvador e de levar a igreja a um desvendar do seu entendimento e de uma libertação de sistemas religiosos que não poderiam conduzi-la à salvação, à fé e à vida eterna, Paulo escreve agora dizendo: cuidado, porque o Deus deste século opera sutilmente para cegar o entendimento daqueles que são incrédulos. O que o Deus deste século não quer que você veja? O que Ele não quer que você entenda? Eu vou pregar só 2 pontos. O primeiro ponto é: o Deus deste século não quer que você entenda a verdade, compreenda a verdade, porque o cativeiro é extremamente interessante para o poder do mal, para o poder das trevas. 2 Coríntios 4, versículo 2, dê uma olhada agora comigo. 2 Coríntios 4, 2 diz como Paulo começa a desvendar os olhos dos que são incrédulos e a mostrar que a única forma de converter o entendimento, de mudar a mente, de não ser um cego do entendimento, é entender e compreender as verdades de Deus. 2 Coríntios 4, 2, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem, agora a expressão que nos interessa aqui nesta manhã, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação do que, irmãos? Pela manifestação do que, irmãos? A Bíblia afirma: conhecereis a verdade vos... Quer libertar o entendimento, conheça a verdade. A verdade no Evangelho não é filosófica. O nosso presidente fez a campanha e ele defendia essa ideia, mas ele tem uma compreensão que acha equivocada. Ele pensa que a verdade é uma filosofia. Você vai contar uma história para alguém, ele vai se libertar. Aquilo não está certo, né? O presidente sabe de política, de religião, entendeu pouco. A verdade é uma pessoa. No Evangelho, a verdade é uma pessoa. Não é um conteúdo, não é uma palavra, uma filosofia, não é eu contra você ou você contra mim. É Jesus por todos. Ele é Deus e Pai de todos. É o princípio do reino de Deus descendo para todos os homens. É a salvação para todo aquele que nele crê. Isso liberta, irmãos. Sabe por quê? Isso não tem cor, isso não tem etnia, é para todos os povos, é para todas as raças, é para todas as tribos, é para todas as línguas, é para todas as nações. Não importa se o indivíduo mora na China ou mora no país mais miserável da África, onde a fome e a miséria imperam. O Evangelho, o amor de Deus é franqueado a todos. E quando uma verdade dessa toma a humanidade, esse negócio de nós contra eles, esse símbolo de cor, de etnia, de raça, de status ou poder, cessa. O apóstolo Paulo chega a dizer às igrejas: Cristo é tudo em todos. Não há judeu, não há gentio, não há grego, não há nada que possa separar um homem. Nós não difundimos preconceitos, não pregamos preconceitos, não ensinamos preconceito, não lutamos a favor nem contra essas bandeiras, porque nós temos um princípio que não é aqui, não está aqui, ele é muito maior. A verdade é uma pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando a igreja resgata esta mensagem e resgata esse valor, ela sobe a régua para um nível que nunca mais pode descer e leva o debate a um nível que nada pode se corromper, porque nós saímos da ideia do nós contra eles. Nós temos o princípio, nós lutamos contra o pecado,
E a única coisa que agride a igreja e afronta os céus e afasta o homem de Deus é o pecado. Vamos lá, o salário do pecado é o quê? É contra isso que lutamos. E se o pecado domina as estruturas, e se o pecado nas estruturas ele tem nome, se o pecado nas estruturas ele tem uma especificação, ele pode ser identificado até no sistema estrutural, e eu respeito e entendo isso, pode, mas o que eu estou dizendo é que para vencer o pecado só há um caminho. A Bíblia diz que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento de Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o que, irmãos? De toda a injustiça. Essa é a verdade que o diabo não quer que você não conheça. E o diabo vai revestir e vai investir em tantas quantas são as mentiras, porque o diabo é o pai o quê? Da mentira, para que você não chegue a esse entendimento. Então, primeira verdade, para não ser um cego de entendimento, né? Você precisa ter o entendimento da palavra de Deus e um conhecimento da verdade. Você precisa ter o entendimento da palavra de Deus e o conhecimento da verdade. Ele disse, 2 Coríntios 4:2, mediante clara, ele chama de luz mesmo, mediante iluminação da verdadeira palavra de Deus. Só haverá libertação de cristãos e de pessoas do pecado para o reino da luz, onde a exposição bíblica, 2 Coríntios 4:2, não é falsificada, onde a verdade de Deus não é adulterada, onde o evangelho puro e simples é transmitido no poder e na autoridade do Santo Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos entender isso, promover isso e permitir que em nossas igrejas, que nos nossos púlpitos, que na nossa vida a palavra de Deus flua em espírito e em verdade. Para o entendimento da verdade, o apóstolo Paulo aposta numa palavra dirigida muito forte à igreja, à liderança, dizendo: se quiserem entender a verdade, tem que compreender, em primeiro lugar, que ela é concedida pela misericórdia divina e não pelo mérito humano. Veja o versículo 1, voltemos agora e vamos rapidamente passar esses versículos. 2 Coríntios 4:1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não o quê? Desfalecemos. Paulo está dizendo que o ato dele levar a verdade do evangelho àquela comunidade, não é um ato legalista de Deus, não é um ato legal ou de perspectiva, entenda, moral de Deus, não, é um ato misericordioso de Deus. Na verdade é a misericórdia de Deus capaz de anular essa lei que nos condena. Quando nós não trabalhamos o princípio pelo qual Paulo apresenta os argumentos do capítulo 4, versículo 1, para a igreja, o que criamos é uma igreja do nós contra eles. Eu sou santo, você não. Eu sou bom, você não. Eu vou para o céu porque eu fiz isso, isso e isso, e você vai para o inferno justamente porque faz o contrário. Isso não ajuda. Esse tipo de postura enfraquece o evangelho e anula o que chamamos graça e misericórdia de Deus. Agora, quando olho para o indivíduo que é pecador e falho, e eu sou tão falho quanto ele, diz assim, eu digo para aquele indivíduo: eu vou para o céu, e você vai para o céu, eu vou viver da graça, debaixo da graça, justamente porque eu e você somos alvos, é o que Paulo está dizendo no versículo 1, da misericórdia e da graça de Deus. Eu digo, aleluia, acabou o impasse, não é, pastor Fábio? Acabou o impasse. Você pode ter barba comprida, usar turbante, vestido, falar árabe, você vai para o céu, porque Deus é misericordioso. Na ideia do nós contra eles, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o nós contra eles é tão perigoso e anula tanto a graça, que nos faz viver em pânico. O estereótipo hoje da guerra da nossa sociedade, desse sistema tão doido que a gente está formatando, vai matar as pessoas, se nós estamos vivendo com medo. Tem gente se aproveitando disso, não é? Está na internet e bota lá o turbante, já viu? Bota o turbante, bota lá aquela fita, bota a roupa, bota a mochila, sai pela rua, joga a mochila no pé do cara e sai correndo. As pessoas pulam, irmãos, pulam para dentro do jardim, pulam para dentro da piscina, trancam dentro do lixo porque acham que o sujeito é terrorista. E o cara está se aproveitando dessa cena que ele gravou para botar na internet, para fazer milhões de acessos e vender publicidade. Mas o que a gente não está entendendo é o que esse recado está dizendo, pastor Fábio. Ele está marginalizando pessoas inteiras, comunidades inteiras. E quando a gente clica e curte um negócio como esse, você torna marginal um indivíduo que simplesmente usa uma roupa diferente de você, fala diferente de você, porque ele é de outro etnos, ele é de outra etnia. Mas ele não é marginal. Ele trabalha,
ele é honrado, ele ensina o filho dele, ele segue um livro de fé que ele foi passado, entende? Ele até procura ser um bom sujeito. Vou dizer uma coisa para você, ele é muito melhor do que o sujeito que faz a pegadinha, porque ele tem muito mais expectativas de educação, de moral, de valores, que às vezes você que está fazendo a piada não tem, e não está compreendendo o tipo de entenda, sinal que você está dando equivocado para a sociedade. Você está batendo o sinal errado. E eu poderia contar aqui inúmeras questões que mostrariam como nós estamos vivendo, entenda, num processo de marginalização de um problema estrutural, de preconceito, de racismo, de etnia, de pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, absoluta certeza, que se nós andarmos pelas ruas e pensando na última sexta-feira, no dia da consciência negra, né, que o Brasil celebra, e entendo que o Brasil está procurando no esforço vencer essas barreiras que ficaram historicamente, e eu tenho que respeitar esse movimento, entenda, como um cidadão pensante político, mas eu fico pensando o nível de preconceito em que estamos mergulhados. É notório, irmãos, eu ando pelas ruas, eu vivo num bairro que tem superpopulação e muita gente. É notório que quando pessoas de cor, né, com roupas às vezes um pouco mais simples, estão vindo numa calçada, eu vejo. Nós que estamos indo na direção dela, vemos que as pessoas começam a pular para o outro lado. E se o horário é mais avançado, e se o lugar é escuro ou estreito, aí que fica mais difícil mesmo, o cara vai ou volta, porque ele tem no subconsciente dele um processo que ele foi exposto. Nós marginalizamos as coisas. Nós precisamos olhar hoje, entender, irmãos, que a verdade do Evangelho nos impõe agora olhar para, veja, todo e qualquer cidadão, como debaixo do pecado, vivendo no pecado, indigno da graça de Deus e alvo único e exclusivo do amor de Deus. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Quando a igreja resgata o entendimento da verdade, o seu entendimento abre, a sua percepção de mundo abre, o seu horizonte abre. Então, como combater a cegueira do entendimento? Procure ter o entendimento da palavra de Deus e uma visão da verdade de Deus. É conhecido hoje pelo apóstolo Paulo que a misericórdia divina, Paulo afirma, não é e nunca será mérito humano. Segundo lugar, como ter o entendimento da verdade? Ter a certeza que o entendimento da verdade é o que faz com que a igreja não desanime, é o que faz com que a igreja tenha vontade de pregar o Evangelho e se sinta motivada a pregar e anunciar o amor de Deus e a falar desse amor e dessa mensagem a toda criatura. 2 Coríntios 4, versículo 1, no mesmo versículo eu encontro o segundo pressuposto, ou seja, eu tenho forças para enfrentar, o entendimento me faz forte, o entendimento ele fundamenta a minha tese, o entendimento ele sustenta a minha crença. Paulo diz 2 Coríntios 4, 1, ao final, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, a expressão, vamos repetir a última expressão todos juntos, não, mais forte irmãos, não, é fácil desistir. Às vezes a estrutura é tão pesada e tão forte que a gente tem vontade de parar. O pecado estrutural, entendo o que eu vou dizer aqui, né, o que usam lá fora, eu estou tentando entender como pensa quem é cego. O pecado estrutural às vezes é tão forte, tão evidente, que eu fico olhando para mim, que tem um microfone, YouTube, né, um Facebookzinho, um celular e alguns contatos, eu falo, é difícil lutar contra um Deus desse. Paulo chega a dizer que esse Deus é tão poderoso que ele o chama de o Deus deste século. Lutar contra um Deus desse, que não é Deus, mas foi tratado como Paulo aqui, como uma divindade adorada, que é o diabo, é muito forte. E o que nós fazemos? Alguns desanimam. Pais que desistem dos seus filhos, no primeiro vento que tem, como se seu filho não fosse um pecador. Irmãos, todos pecaram e destituídos estão o quê? Quer seja ele tenha pego um alfinete na escola, ou ele está usando drogas, ou já está se prostituindo nas ruas, todos pecaram. E nós não podemos desistir de nossa luta contra o pecado, porque ele está ventando forte. Paulo está dizendo, não desfalecemos. Entender a verdade é crer a tal ponto nessa verdade, que ela fundamenta e alicerça a sua postura e a sua conduta para a vida. Você não troca o fundamento. Uma irmã escreveu para mim, pastor, o senhor não está achando que o seu discurso já é fundamentalista? Eu tenho cuidado, né, de responder para a irmã e dizer, eu não vou me rotular, eu não posso me rotular, não me considero liberal, não defendo o liberalismo, sou batista, tradicional, minhas doutrinas são consistentes, prego o Evangelho e tudo.
Mas quando alguém diz que eu sou fundamentalista, eu vou tentar entender e, obviamente, tem até debatido e continuamos a nossa conversa com essa irmã. Não sou fundamentalista nos termos que eu defendo é o fundamentalismo. No seu exagero, nos seus absurdos, né? Em tudo aquilo que muitas vezes da cultura americana recebemos e tentamos implantar aqui. Isso é tentar traduzir uma cultura para um povo, não é? Eu levo o evangelho para as pessoas, eu não levo culturas. Então já paro por aí. Mas quando alguém diz que fundamentalismo aí veja, erguer a Bíblia, somente a Bíblia, crer na palavra, somente a palavra, entenda agora o que eu estou compreendendo, é a compreensão dela. Que os seus fundamentos são tão sólidos e tão firmes, que você não vai dialogar e não vai negociar esses valores de absolutos que você tem. Como por exemplo, né? Alguém diz que vai reescrever a Bíblia e você acha bonito. Alguém diz que vai reeditar novos versículos da Bíblia, que aqueles já estão ultrapassados. E a gente acha bacana, e curte, e bota lá, e comenta, e acha que é interessante, que a igreja e a Bíblia tem que passar por uma revisão. Aí eu digo assim, com esse fundamento eu não mexo. Isso é um alicerce. Isso é a minha fé. A Bíblia é a palavra de Deus, revelação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Eu acredito num Deus tão absoluto e tão soberano, que controla todo o processo. E quando alguém diz que ele agora é detentor do processo, e que ele agora vai reescrever, o que eu estou dizendo é que ele adora um Deus que não é outro, que não ele mesmo, porque ele toma o lugar de Deus. Ele coloca outro Deus e outro fundamento, porque ele tira a autoridade da palavra, tira a autoridade do Deus da palavra e diz que agora ao reescrever, que ele passou a ser a autoridade máxima e que tudo que ele revisar, não é só essa revisão que ele vai fazer não, ele vai fazer outras. E todas as outras revisões que ele fizer, passam pelo crivo dele, ou seja, esse indivíduo adora a si mesmo e mais ninguém. Ele não adora o Deus vivo e verdadeiro, ele é um idólatra, irmãos. Ele olha para a sua imagem no espelho, como Narciso gosta dela, e essa imagem não permite que ele seja um reflexo da glória de Jesus. Quando olho para um texto como esse, peço a Deus misericórdia e digo, pastor, o que fazer? Não desanimar. Entender que tudo que está acontecendo está na conta dos homens, que tudo que está acontecendo está na ação do pecado, mas nós trabalhamos para amar, para servir a Deus e para bendizer o nosso Deus em todas as coisas. Por quê? Porque nós cristãos temos uma meta, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, o que, irmãos? Eternamente, amém. Então o primeiro princípio é crer que nós somos alcançados pela verdade, porque a verdade chegou a nós por ato e misericórdia de Deus, 2 Coríntios 4:1, e esta verdade é fundamento, ela é alicerce, ela nos faz não desanimar. Meus colegas podem sucumbir, ordens de pastores podem se dividir, igrejas podem rachar, eu olho para o fundamento e digo, se fundamento é ter alicerce, se fundamento é manter uma verdade que eu entendo absoluta, porque foi Deus que disse que é, eu serei bem fundamentado, não fundamentalista, bem fundamentado, bem alicerçado na palavra, somente a palavra, na verdade, somente a verdade, em Deus, somente Deus, em Deus o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém, irmãos? Esse é o fundamento da nossa fé. E quando você diz assim, por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sabe que é pedreiro, irmãos. Você está achando que é fácil você colocar dentro de um cesto e ser expulso porque está pregando a verdade? Você está achando que é fácil você te apontar e te apedrejar e deixar você numa rua como se fosse morto, como aconteceu com Paulo, por amor ao Evangelho? Você acha que é fácil para Paulo dizer assim, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus? Não, dá uma olhada em 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9. Paulo sabia o que era enfrentar pressões, viver pressões, mas fundamentar a sua vida na verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não o quê? Abandonados. Abatidos, mas não o quê, irmãos? Destruídos. Quando olho para esse episódio bíblico de força do apóstolo Paulo, Paulo disse, a pressão é grande. Ele disse, a pressão é grande, mas maior é o que está em nós do que o que está o quê, irmãos? No mundo. Abra seus olhos. Um cristão que tem a verdade, não troca a verdade por uma mentira e não desanima ante as pressões dos incautos, incrédulos, que com cegueira de conhecimento tentam nos convencer da sua mentira. Terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo diz que esta verdade do Evangelho libertador nos capacita a ser íntegros. O versículo 2, eu repito porque eu usei como base, diz, mediante clara exposição da verdade,
recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Quando Paulo diz que não torceu a palavra, e não aceita que a palavra seja torcida, 2 Coríntios 4:2, o que ele está dizendo é que ele não aceita falsificação, e não podemos aceitar outro evangelho. Ele chega a dizer aos Gálatas: se pregarem outro evangelho para vocês, que seja o que, irmãos? Anátema. Quarto lugar, o que é que Paulo disse? Quando encontramos a verdade, reconhecemos a verdade, descobrimos que esta verdade chega a nós por ato exclusivo da misericórdia de Deus, e ela fundamenta o nosso trabalho, não nos deixa desanimar. O que Paulo diz é que essa verdade nos mantém longe da presunção. Você não vai lutar uma guerra, ganhar uma guerra e vai dizer que a vitória é sua. Não faz isso. Você sabe que não foi. Você não vai receber uma bênção e testemunhar para todo mundo dizendo que você é poderoso, que você é bom. Não é. Quando olho para o versículo 5, dá uma olhada, 2 Coríntios 4:5, eu descubro exatamente como a verdade de Deus é boa e me faz viver o evangelho como eu creio ele é. 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a quem, irmãos? A Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como que, irmãos? Servos. Que coisa poderosa. Coisa poderosa é encontrar a verdade, viver a verdade, nada mais do que a verdade, e entender que ela não nos leva à vaidade ou à presunção. Nós não recomendamos a nós mesmos, nós não difundimos verdades como se fossem nossas, nós pregamos o mais puro evangelho do Senhor, a verdade que liberta. E em último lugar, e eu paro aqui nesta manhã para terminar o sermão à noite, em último lugar a pergunta é: o que nos pode libertar da cegueira e da falta de conhecimento? A evidência de que Deus realiza em cada um de nós, em cada cristão, um poderoso milagre. Veja o verso 6. Veja o verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não há milagre mais poderoso na Escritura, capaz de mudar um homem que é cego, que é incauto e que é sem conhecimento nenhum, num homem salvo, santo, regenerado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando o homem olhar no espelho, ou como diz a mitologia grega, eu prego à noite sobre isso, Narciso olhar naquele lago, e não encontrar naquele lago o semblante de si mesmo, nós estaremos, irmãos, difundindo a glória de Deus. Mas enquanto eu olhar no espelho, e naquele espelho, tudo que eu consigo ver, sou eu, a minha face e o meu semblante, significa dizer que os meus olhos continuam naquilo que é transitório, significa dizer que meus olhos continuam naquilo que é passageiro, e eu estou ainda muito longe de vislumbrar, de viver e de desfrutar de uma vida eterna que começa aqui e agora, quando nós nos permitimos ser imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais belo ato da criação, o próprio Deus olhou na Trindade e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, chega a dizer, e as verdades são ditas para que a gente compreenda isso, que nós somos transformados de dia em dia, de glória em glória, para que essa glória e esse dia a dia nos faça formar a imagem de seu Filho Jesus Cristo. A sua pergunta é: pastor, como isso é possível? Eu vou afirmar. Deixe-me começar a partir do versículo de número 13 do capítulo 3. Vamos lá, eu vou terminar aqui. 2 Coríntios 3:13. 2 Coríntios 3:13. Pode botar a NVI? Vê se coloca a NVI, 2 Coríntios 3:13, a tradução me ajuda mais. Veja o que diz a Bíblia terminando a mensagem. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Pode passar, vamos até o 16. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, eles continuam crendo lá no velho pacto, no velho modelo do legalismo e da lei moral. Não foi retirado por quê? Porque é somente em Cristo, irmãos, eu vou repetir, porque é somente em Cristo que ele é o quê? Removido. Vamos ao 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu, agora é interessante, irmãos, não cobre mais o rosto não, um véu cobre os seus
orações. Vamos em frente. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é o que, irmãos? O apelo desta manhã é, literalmente, quem quer Jesus? Quem quer a graça de Jesus? Quem precisa do entendimento de Jesus? Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando uma igreja inteira se converte a Jesus Cristo, quando multidões inteiras se renderem ao Evangelho do Senhor Jesus, a verdade do Evangelho salta aos nossos olhos, o véu é retirado, e esse nós contra eles, e essa guerra de poder e poderes, em nós ela cessa, porque nós somos absolutamente dominados pelo reino da luz, pelo reino de Deus, pela graça de Jesus. Nós não temos cores, nós ignoramos esses problemas estruturais no sentido de não enfrentá-los com a visão filosófica do mundo, mas com a ideia de que quando nós combatemos o pecado, pregarmos contra o pecado, e quando a verdade do Evangelho anunciar o que é o pecado, e as pessoas por metanoia, por arrependimento ou mudança de direção puderem se converter, a Bíblia diz que o véu e a falta de entendimento é tirada, e a verdade é conhecida, e uma vez possuídos pela verdade, libertos pela verdade, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nunca mais o cativeiro, nunca mais as trevas, mas o reino da luz e a graça de Jesus. Eu quero pedir que a igreja feche os olhos, nós vamos orar, e antes de fazer a votação, já agora, a seguir a esta mensagem, vamos fazer a votação. Eu só quero perguntar, alguém que entrou aqui nessa manhã e foi confrontado com o Evangelho do Senhor Jesus, sabendo que esse Evangelho que foi pregado aqui deste púlpito é o Evangelho da misericórdia de Deus, do amor de Deus para com você, do amor de Deus para com sua família, para com sua casa, do amor de Deus para salvá-lo dos seus pecados, salvá-lo dos fracassos, de uma vida fracassada até então, porque você tem vivido debaixo do pecado, mas agora, debaixo do sangue de Jesus Cristo, pode e deseja viver uma nova vida, como diz o apóstolo Paulo no texto que lemos, 2 Coríntios 5,17, se alguém se deixar estar em Cristo, é nova criatura. Eu pergunto se alguém nesta manhã quer receber o Evangelho da graça de Jesus salvadora, para a salvação de sua vida, para que seja eternizado isso neste momento, onde você está. Permita-me orar por você e pela sua família, sem sair do lugar. Eu só quero conhecer qualquer pessoa a quem o Evangelho tenha tocado nesta manhã. Erga sua mão e diga: pastor, eu quero receber a Jesus e a graça de Jesus, por misericórdia, eu quero receber e aceitar a salvação de Cristo. Onde você está, levante a mão e depois abaixe. Eu quero orar abençoando você, sua casa e sua família. Deus abençoe, eu já sei da sua decisão, que Deus abençoe. Há mais alguém? Basta levantar a mão e abaixar. Qualquer pessoa a quem o Espírito Santo tenha tocado nessa manhã, onde você está, eu quero orar e abençoar a sua vida. Alguém do lado direito, qualquer pessoa a quem o Espírito Santo falou. Do lado esquerdo, aqui no centro, alguém, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. O Espírito Santo faz a obra. Eu fico muito feliz por saber que a graça do Senhor Jesus chega sobre a sua vida e sobre a sua casa. Há mais alguém a quem o Espírito Santo falou? Basta erguer a mão. Eu quero fazer uma oração nesta manhã por essas pessoas que entenderam a verdade do Evangelho da graça de Jesus. Há mais alguém? Vamos orar selando este momento? Senhor, eu te louvo porque a sua mensagem pregada aqui, ó Deus, e também no púlpito para aqueles que estão em casa, é a verdade que liberta. E se alguém entrou neste santuário cego e absolutamente cego de entendimento, que saia hoje, ó Deus, tendo retirado o véu de sua cegueira, e que possa ver, ó Deus, Jesus Cristo, e que possa encontrar em Jesus Cristo a face do único Deus vivo e verdadeiro, capaz de derramar sua graça salvadora para os homens. Eu quero abençoar essas decisões que foram tomadas aqui e abençoar todas as outras decisões que foram tomadas pela internet nesta manhã. Abençoo cada irmão e cada irmã em Cristo que ouviu esta palavra e a aceitou como bom ouvinte do Evangelho de Jesus e das verdades do Evangelho. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar esta canção, preparando-nos para a Assembleia. A equipe de som vai colocar 3 microfones. O irmão deve seguir as orientações daqui a pouquinho que vamos dar para a sua manifestação no parecer desta manhã de votação. Eu creio que esse parecer poderá ser votado em 5 a 10 minutos. Tudo dependerá da disponibilidade dos irmãos em entenderem o complexo momento que vivemos e a necessidade que temos de avançar com este parecer. A equipe da escola Recreio vai estar lá embaixo, no primeiro piso já. Para você que é visitante
E você que não é membro da igreja, não vai participar da sessão, passe lá embaixo, conheça o projeto da Escola do Recreio, você vai entender bem como você pode ter o seu filho funcionando numa educação muito boa. Passe lá embaixo, quem já terminou aqui como visitante, está convidado a passar lá no nosso primeiro andar. Vamos louvar ao Senhor, enquanto o nosso secretário, irmão Paulo, chega aqui. Eu vou pedir para colocar, irmão, uma estante aqui para o Paulo, para ele ficar do meu lado, para dirigirmos a Assembleia. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Essa é a canção de Angélica para a gente preparar a noite mais uma vez. Nós precisamos que no rosto da igreja brilhe somente a glória de Jesus.